é família? Nós vamos um pouquinho na teoria, muita coisa a gente já falou, 2 ou 3 slides aqui, muita coisa a gente já falou, só para amarrar e juntar as ideias, né? O que é família, afinal de contas? Tá, muito difícil, concordo. Mas todo mundo concorda com isso. Já falamos sobre isso à beça hoje, né? Rapidamente, né? Cecília Minay é uma grande estudiosa hoje no Brasil. Olha lá. O aprendizado inicial de uma criança se dá na família, microcosmos da sociedade. É um trabalho muito bem conduzido do Michel Foucault, onde ele mostra que as micro-relações de poder constituem as macro-relações de poder. É porque nas nossas micro-relações dominamos, corrompemos, etc., que as macros, então ele vai dizer, a transformação passa pela transformação dos micropoderes. E a Cecília conclui, né? Aqui, é o locus, a família, da política misturado no cotidiano das pessoas. É o locus das discussões com os pais e nas decisões sobre o futuro. É ali que a gente aprende a fazer tudo isso. É um espaço de afeto, mas também é um espaço de expressão de conflitos e contradições. Que bom que a família é um espaço de expressão de conflitos e contradições. Que pena, como disse a Lia, que a gente só sabe resolver conflito com violência. Que pena. Quem é que é a família? Quem são os membros da família? Deve. A família é o continente das nossas ansiedades. É onde a gente metaboliza as nossas ansiedades. Eu acho que isso é muito importante, porque onde a gente tem um grupo que nos permita projetar as nossas ansiedades e nos ensina como lidar com elas, isso é construtivo do ser humano. Isso constrói nossa identidade, isso constrói a nossa paz, isso constrói a nossa democracia, isso constrói tudo aquilo que a gente quer. É por ali mesmo, né? Mas volto aqui à pergunta: quem são os membros da família? Pai, mãe, filhos. De qual casamento? É os filhos do primeiro casamento ou do segundo? Ah, tem agregados também? Tem enteado, tem o filho do casamento que... Tem a avó que mora junto, tem o tio que não veio. Essa bonitinha papai, mamãe e filhinhos, onde está? Tem cachorro, né? Então, primeiro mito que a gente tem que desfazer é esse: papai, mamãe e filhinhos. Olha, isso está em xeque na nossa cultura, né? A família hoje é composta de várias nuances, né? E aí eu vou só tocar, mas não vou entrar, eu vou só tocar. E aí a questão da adoção de filhos por casais homoafetivos, nem vou entrar, mas a gente tem que pensar que família é essa que a gente está falando. De que, não é? De que famílias nós estamos falando? É um tema que a gente precisa se debruçar sobre ele para poder dar conta da questão da violência, né? Como é que se relacionam? Papai manda, mamãe obedece, os filhinhos tudo educadinho? Não é assim, né? A gente passou o dia falando desse mito da família feliz, foi-se. Esse mito da família amorosa, cuidadora, etc., é um mito. Isso existe? Existe. Claro que existe, mas não é uma regra. Não é porque é família que é assim. Isso é para ser construído. A professora Lia falava desta pesquisa do IBGE, faltou ali a referência, em algum lugar deveria estar, não está? É da última pesquisa do IBGE, que o lugar mais perigoso para as crianças é dentro de casa. Não é na rua. E é por isso que muitas crianças vão para a rua, porque lá é mais seguro. A gente ouve isso, diz: tio, para eu ficar amarrado dentro de casa e apanhar ou ser violentado várias vezes ao dia, eu prefiro estar na rua, que aqui eu posso correr, lá eu não podia. Aqui eu também sou violentado, aqui eu também sou, mas eu posso correr. Então o lugar mais perigoso para a mulher é dentro da casa. O lugar mais perigoso para o homem, nós sabemos, é na rua, é onde ele sofre a maior parte de violência. Para a mulher, é de longe dentro do lar.
que é esse mito da família harmoniosa que a gente o tempo inteiro falou o dia todo hoje, né? Por que a violência se instala? São os nossos prejuízos, são os nossos entendimentos que estão prontos e a gente acha que eles são verdadeiros, né? Por exemplo, os filhos pertencem aos pais. Pertence? Não? Lógico que meu filho é meu. Cala a boca, quem manda em você sou eu que tenho você. Mas a gente fala, né? Tive meus filhos. Os verbos, a linguagem toda. Vocês estão querendo me dizer que criança é uma pessoa humana com direitos, dignidade e tudo mais? Essa é a pergunta, né? A gente considera a criança uma posse, um objeto, ou ele é um ser de direito, é um sujeito de direito? Essa é a pergunta que se impõe. Então, muito de que eu posso fazer o que eu quero com os meus filhos vem desse preconceito. Você não pode fazer o que você quer com nada. Com nada, menos ainda com teus filhos. Qual é a nossa responsabilidade de pais com os nossos filhos? Qual é a nossa... Se não é para fazer o que a gente quer com os filhos, o que é para fazer com eles? Proteger, prover, dar autonomia. Falta um. Orientar. Orientar, que não é condicionar. Gente, pois é, compartilhar a experiência. Eu estou passando rápido porque a gente está cansado de saber essas coisas, né? Só para a gente juntar isso num feixe. Não é assim que a gente pensa? Muitos de nós vão encontrar lares que é assim. É na marra, tem que aprender com sangue, aí aprende. Punição é o melhor elemento educativo que existe. Não tem muita gente que pensa assim? É educar o filho, por isso que eu bato nele, para ele não fazer arte. É para o bem dele. E o pior nessa história é que os filhos acham isso. O jovem concorda, tem muitas pesquisas que mostram, mas o que você acha de apanhar? Ah, é que meu pai estava estressado, tudo bem. E eu sou rebelde, né? Não vou bem na escola, etc, etc. Ele concorda. Se não concorda, foge de casa. Esse pensamento de que é na marra, com punição, que a gente consegue algum resultado. Milhões de estudos mostrando que esse tipo de coisa, adolescentes vítimas de abuso físico, vão ficando como? Bem educadinhos? Não. Eles vão conviver numa ambivalência de afeto e ódio o tempo inteiro. Eles vão aprender que o aprendizado da violência fica misturado ao aprendizado da vida. Viver é ser violentado. Viver é violentar. Aquilo que uma companheira nossa falava hoje, dizendo que bateu, achou que era certo bater, então se o marido bate é porque está me educando. E aí vamos nessa confusão de que eu apanho porque estou sendo educado e eu bato para educar. Então tem que bater nas mulheres mesmo, porque quando elas fazem besteira tem que corrigir. Não é não? Não. Não. Ter medo dos pais não significa que se foi bem educado. E humilhar? Coisa burra, você não aprende mesmo, né? Mas é um zero à esquerda, pelo amor de Deus. Será que algum dia essa criatura, que é a tal da violência psicológica, né? Que não é porque é psicológica que é menos lesiva, né? Tem consequências, geram pessoas, pesquisas mostram, medrosas, agressivas, ou muito passivas, ou muito hiperativas, deprimidas, e o suicídio vem aí com certeza nessa história. Nenhum homem humilhado será um cidadão pleno. Isso precisa estar entre aspas. Rapidamente, vocês conhecem isso, né? Uma criança que começa a ir mal na escola, que começa a se afastar dos amigos, que passa a apresentar esses problemas como enurese, insônia, irritabilidade exagerada, comportamentos inadequados para a sua idade. Pensar que alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa. Precisamos falar desse tema? Qual é a crença que tem aí por trás? Quantas vezes a gente ouve isso? É dolorido de ouvir, né? O ouvido quase que sangra. Vai ser de outro? Por que não pode ser minha? A gente ouve isso. Veja como é que se lida com a sexualidade. Veja como é que se lida com uma posse. Né?
De novo, como foi falado, quem é que mais abusa das meninas? Não é o estranho, não é na rua, é o pai. Vamos adiante, né? Acho que não precisa. Mulher é inferior ao homem, mulher é fraca. Não, gente, mulher é mais frágil, não é? A gente tem que proteger as mulheres. E aí, embutido nessa proteção, está o quê? Percebem como é que a gente naturaliza? A mulher é mais fraca, né? E as mulheres falam, ai, sou mesmo, né? E aí a gente vai proteger. E nisso tem que se submeter. Se eu vou proteger, vai ter que obedecer. Se eu vou proteger, vai ter que ser do meu jeito. Eu estou te protegendo. Falei para você não sair de casa, caramba. Estou querendo o seu bem. É a mesma ideia. A mulher tem diferenças do homem. Uma coisa é a força física, mas fragilidade, força, etc., são outros conceitos que não têm a ver com gênero. Tem a ver com construção interior. Sim ou não? Força física é uma coisa, mas força, a mulher é fraca. Isso tem a ver com outras questões, que não é a questão da genética, que não é o polimorfismo entre gêneros, né? Muita coisa a gente podia falar, mas a gente já falou sobre isso tudo hoje, né? Conflito se resolve na pancada. Como é que é? Comeu, não leu? Como é que é? O pau comeu, né? E a gente acha que é assim que resolve. E se não obedecer, apanha, porque esse é o certo. Machucar alivia a raiva. Se não vai por bem, vai por mal. Esses conceitos e preconceitos todos que estão na nossa conversa, que estão nas nossas convivências, são os que vão aos poucos legitimando essa violência toda de que a gente hoje estava vendo. São as vozes da cultura da guerra falando na nossa cabeça. Se eu consigo olhar para essas vozes, eu consigo conversar com elas em mim e no outro, e no outro. Isso aqui é muito interessante, vocês já devem ter visto isso, né? Isso é muito interessante, as fases da violência. Isso é recorrente, né? A primeira fase vai se acumulando uma tensão, se manifestando por meios de atritos, brigas, insultos, xinga para cá, xinga para lá. Isso acaba virando uma descarga, porque a tensão vai aumentando, daqui a pouco é um empurrão, daqui a pouco é um tapa, isso vai virando soco, pontapé, do marido na mãe, a mãe nas crianças, todo mundo nas crianças, e a corda rompe no lugar mais fraco mesmo, né? Aí a terceira fase, arrependimento. Aí o agressor pede perdão, promete que vai mudar de comportamento. Ai, filhinho, eu não quero mais fazer isso com você. A esposa dá um presentinho, seduz, muda. E daqui a pouco começa tudo de novo. E o ciclo vai se repetindo cada vez mais curtas fases e cada vez mais violento. Isso vai acabar numa tragédia. Esse é um tipo de violência que não vai melhorar com o tempo. Se a gente não fizer uma intervenção, esse ciclo vicioso vai continuar aumentando. É muito raro que isso ceda espontaneamente, né? O que fazer? O que fazer? O que fazer? Isso foi só um amarre, né, em todas essas questões. O que fazer, gente? Prevenção. Prevenção. Na hora que a violência se instituiu, precisa fazer alguma coisa assim, mas lembre-se que você está só apagando incêndio. Claro que tem que apagar um incêndio, sei lá, no caso do abuso sexual, precisa dar um jeito de afastar o abusador da criança. Mas vai com calma, porque às vezes isso rompe mais do que ajuda. Mas precisa fazer alguma coisa. Tá, na hora do incêndio, o pai está espancando a criança, a mãe está espancando a criança está cheia de fraturas, está cheia disso, daquilo, precisa ser feito alguma coisa. Tá bom, vamos fazer o melhor que der. Avaliar se devemos denunciar, se não devemos denunciar, o momento certo de denunciar, como é que é, tudo bem, tudo isso a gente tem que fazer. Mas o mais importante é a gente cuidar da educação enquanto cultura, né? E como é que a gente faz a prevenção?
Como é que a gente cuida dessa cultura? Apagar incêndio a gente mais ou menos está aprendendo. Informação para quem? Para a sociedade? Para ressignificar. Como assim, Ivone? Olhar para esses preconceitos. Aonde? Em quem? Esse é o começo. Não. Veja, começo é didaticamente falando, é tudo ao mesmo tempo, né, gente? Eu estou falando começo porque só para ficar mais fácil de falar. Isso se dá ao mesmo tempo. Mas eu tenho que rever essas coisas em mim ou eu não preciso rever essas coisas em mim? E eu tenho que rever essas coisas na sociedade ou eu não preciso rever essas coisas na sociedade? Né? Ficar ouvindo, olha, o que está por detrás dessa conversa é o ser humano é mau. O ser humano é por essência maligno. Olha, o que está por detrás dessa conversa é educação punitiva é a que resolve. Olha, o que está por detrás dessa conversa é mulher inferior. E prestando atenção, quantas vezes, quando eu comecei a fazer reflexões sobre isso em público, principalmente, conversando com outras pessoas ou dando palestras, quantas vezes eu me peguei fazendo piadinhas extremamente sexistas. E não percebia. E não percebia. E aí, às vezes, terminava e eu falava, o que eu falei? Estou falando de não inferiorizar, de que isso não tem sentido, e acabei de fazer uma piadinha que inferioriza a mulher, que submete. Esse é um trabalho contínuo, né? Contínuo, de a gente ir vendo onde é que eu estou escorregando, onde é que eu estou reproduzindo. E, na minha conversa com o vizinho, e na minha conversa lá dentro da minha cliente, e na minha conversa no atendimento que eu faço na Secretaria de Saúde e em todos os meus espaços de convivência, o que está rolando? Qual desses preconceitos está rolando? E podendo desmontar aqui, colocar uma reflexão ali, perguntar, será? Dizer, mas olha, não tem outro jeito de pensar? E olhando para esse nível aqui dos preconceitos. E depois? Parou aí? Identificar a violência. Parou aí? Qual o próximo passo? Está feito o trabalho? Já identifiquei em mim, já não faço mais piadinha sexista, sei reconhecer nas conversas quando isso aparece. Pronto, está feito o trabalho? Qual poderia ser o nosso segundo passo? Das vítimas, dos algozes, de mim mesmo, de quem? Encaminha todo mundo. Para onde? Inclusive eu. Para onde? Que fazer então? Isso, manda todo mundo para o especialista. Não vai ter especialista suficiente. Oxalá tivesse, né? Queria ouvir as duas, é isso mesmo. Formar mais especialistas. Gente, nós temos poder individual, sim, e precisamos usá-lo, né? Mas nós temos poder coletivo, e isso a gente não se apropria. A gente esquece de que a gente tem uma grande fonte de poder que é capaz de mudar muita coisa coletivamente. E aí nós escorregamos porque a gente não percebe a força que tem. Se nós quiséssemos, nós consumidores, mudaríamos todas as empresas do mundo, se nós como consumidores quiséssemos. A mesma coisa aqui, se a gente se apropriasse do nosso poder enquanto rede, enquanto comunidade, enquanto gente que trabalha junto com o outro, a gente conseguiria fazer muitas coisas. O que tem que ser feito depois é elaborar uma estratégia de ação em redes. Em redes. Não é sozinho, não adianta. Adianta, faz alguma diferença, claro. Você ser o herói único que levanta a bandeira e vai. Tudo bem, tem valor isso. Mas se a gente quiser uma transformação mesmo, vai ter que grudar no vizinho, juntar com a ONG não sei da onde, com o pediatra que falou aqui, com o professor que está lá, e fazer uma rede pulsante onde possa dar contas. Essas ações podem ir
desde um gesto até toda essa construção. Eu queria terminar, que a gente está em cima do nosso horário, dizendo isso aqui, ó, né, que é uma síntese um pouco de todas essas ideias que vocês trouxeram e que a gente vinha pensando aqui. A pergunta: e como não vou culpar as famílias quando é praticada a violência doméstica? E a Cecília responde: a ideia é pensar que existem relações familiares que, em vez de potencializar o crescimento, a harmonia, potencializam o desajuste. Sim, a família deveria potencializar o crescimento, como queria Gandhi, promover o crescimento. Isso é a antítese da violência, né? Então, a não ser em casos graves, a melhor saída não é denunciar os pais ou parentes. É uma especialista falando. É alguém que já viu, pesquisou e olhou muitos e muitos e muitos casos. E sabe as consequências lá adiante disso. E ela diz, a não ser em casos graves, a melhor saída não é denunciar os pais ou parentes, e sim, olha que lindo, tratar o conjunto de relações e entendê-los como vítimas, inclusive da própria cultura patriarcal em que vivemos.